Bleach fez parte do famoso Big Three, que era composto por ele, Naruto, One Piece. Esse Big Three nada mais que eram as histórias pilares da maior revista de mangá do Japão, né? A Weekly Shonen Jump. Porém, Bleach, né, sempre foi conhecido como a mais fraca dentre as três. Vale ressaltar que essa ideia de Big Three existe especificamente da época entre que Naruto, One Piece e Bleach eram publicados ao mesmo tempo. Não existe um novo Big Three. Existe histórias pilares ainda na revista, mas não exatamente a mesma coisa. Bom, eu, apesar de já ter assistido Naruto e o anime da minha vida, assim, que eu sempre gostei muito, é One Piece, eu sempre achava legal o Bleach, né? Porém, eu sabia que muitas pessoas criticavam a história e falavam muito mal do anime por questão que o anime tinha muito filler, muito filler. Porém, eu queria dar uma chance pro mangá. Uns tempo atrás, eu estava na rua e eu tinha meio que uma tenda vendendo 20 edições do quadrinho, daquela primeira leva, que era mais baratinha a edição. E eu comprei. E eu falei assim, pô, eu vou ler pra criar uma opinião sobre essa história que, apesar de tantas críticas, era um dos pilares da grande revista que se comparavam, né, com Naruto e One Piece, grandes obras que hoje ainda ditam a cultura, né, dos quadrinhos e dos mangás. Bleach, cara, primeira coisa, Bleach é uma história boa e foi feita na época certa. O Tite Kubo, ele foi um autor que foi mais contemporâneo, tentou retratar a história de um jeito mais jovem, sabe? Como One Piece, Naruto, eles retratavam mundos que não existiam, eles tinham todo um jeito diferente, né, de contar a história. Só que Bleach, teoricamente, se passa no nosso mundo, porém existe o mundo da Soul Society, mas o começo da história se passa em nosso mundo. Apesar de que, de uma parte diante, a história se passa mais dentro da Soul Society do que nosso mundo. Por isso que eu acho que fisgou tanta gente. Primeiro porque a história, ela tenta ter um pouco mais de relação com o cotidiano, né? Não com o nosso especificamente, mas com o cotidiano dos japoneses. E uma coisa que eu vi muita gente falava assim, ah não, a arte de Bleach é fraca, o cara não gosta de desenhar cenários. Mano, realmente, vou ser sincero, o cara evita de desenhar cenários. Eu acho até isso engraçado, porque normalmente esses pessoal sempre tem um assistente que ajuda nessa parte, né? E mesmo assim, não tem muitos cenários. Você vê que realmente tem várias partes que ele evita, né? Eu posso pegar quadros aqui que... se tem um quadro com um cenário, é muito. É claro que, tipo assim, pode até parecer que por conta disso ele não saiba, ou até mesmo o desenho é um pouco mais fraco. Mas, cara, sinceramente, Bleach é muito bem desenhado e tem ótimas cenas de ação, que eu acho que é o principal de um mangá que é de luta. Um mangá de luta de espada. Normalmente, mangás de luta de espada, normalmente eles se prendem a algumas certas fórmulas pra parecer que a luta foi legal. Mas Bleach tenta realmente fazer a luta de espada ser mais dinâmica, né? É claro que mais pra frente na história vai se descobrindo as espadas, as Zanpakutos, elas conseguem se transformar em outras formas, porém o mangá em si tenta dar uma dinâmica para essas lutas. Então eu acho que é por isso que, apesar de muita gente falar assim, ah, mas ele não desenha cenário, cara, lê o mangá é muito dinâmico mesmo. Pô, você começa a ler, você já fica preso na luta, você quer ver porque ele distribui os quadros de uma maneira que você quer ler até o final e você fica entretido, cara. Quando as pessoas falavam de Bleach, que era a história mais fraca entre Naruto e One Piece, eu até entendo, né? Porque One Piece é uma grande obra, é a minha obra favorita, porém, desmerecer Bleach é uma coisa que eu acho errônea, sabe? Porque Bleach é uma grande história, apesar de ser uma história mais fraca em quesito em comparação com as outras, ela ainda é muito boa. Ela é muito boa, ótimas lutas. O que eu acho que atrapalhou muito o anime de Bleach foi o excesso de fillers. Eu fui assistir o anime depois que eu li um pedaço do mangá. Cara, eles adaptam quase tudo que eu li em tipo 40, 50 episódios. Tipo assim, no episódio 100 já não tinha mais. Já tinha que começar a encher linguiça. Pô, eles adaptam muito rápido a história. É claro que, tipo assim, isso é bom porque a história fica numa dinâmica muito boa, né? Mas, tipo assim, eles aceleram muitas coisas. Aceleram muito. Eu acredito que, não sei se vocês sabem, mas animes naquela época eram passados semanalmente. E por conta disso, o mangá já não conseguia
não tinha mais conteúdo no mangá. Então eles começam a encher de fillers, né? De episódios que não existem no mangá. E normalmente esses episódios não podem afetar a história principal. Então, normalmente são histórias fracas que não influenciam nada de verdade na história. Isso foi uma coisa que eu acho que atrapalhou muito o anime de Bleach. Apesar de o anime ser muito bom ainda. Cara, então, tire esse preconceito com Bleach. Bleach é uma ótima história, tem ótimos personagens cativantes, uma arte muito boa, não é extraordinária, não é uma obra de arte, porém ela é muito dinâmica e com ótimas cenas de luta. Então não é esquisito falar porque essa história foi um dos pilares da grande época dos mangás da Weekly Shonen Jump. Por isso que eu acho que vale a pena vocês lerem o mangá. Eu achei o mangá muito mais legal que o anime. O anime é legal pelas lutas principais, né? Mas o mangá é muito mais dinâmico. Você não vai ficar enjoado da história. Então vale a pena. Eu vou continuar comprando, só que tô sem dinheiro, né? Mas sempre quando eu tiver uma oportunidade eu vou completar essa coleção. Então, gente, tire esse preconceito e dá uma chance para Bleach. Vocês vão gostar.